Bom dia, galera. Bom dia, Alice. Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. Bom dia, professor. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Tudo, senhor. Tudo jóia, tudo na paz. Que bom. Esperar um pouquinho, como sempre, a gente começa. Bom dia, professor. Bom dia, Mariane. Você está bem? Tô bem, e você? Tudo na paz, tudo tranquilo. Eu gostaria que vocês registrassem o nome de vocês aqui no bate-papo, para eu fazer meu controle. Não é para marcar a presença lá no portal, não, professor? Assim, eu não coloquei minha lista de chamada lá, né? Aí a escola tem orientado os alunos, sempre que entrarem lá, marcarem como se fosse presença e tal. Mas ainda não está definido, Carol. Aí, para quem estiver com a apostila, nós estamos no capítulo 1, novamente. Esse capítulo é muito grande. Ele tem o título de O Trabalho nas Diferentes Sociedades. Hoje a gente começa a parte, as bases do trabalho na sociedade moderna. Está na página 8 até a página 10. Talvez hoje a gente vai explicar e discutir só a página 8. Vamos começar a aula, então. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de vocês, desejar um ótimo dia e uma ótima semana, viu? Eu acho que é isso. Espero que tudo esteja bem na casa de vocês, com a família de vocês, na saúde de vocês, o trabalho do pai, da mãe, dos responsáveis, dos parentes. Vamos começar a aula de hoje, que ela tem uma discussão muito massa. A aula de segunda-feira com os outros primeiros foi muito legal e não vai ser diferente com esses outros primeiros, porque sempre rolam umas aulas muito legais aqui também. Vamos começar a aula com a seguinte questão. O que significa essa palavrinha aqui? Ó? Produção. É quando você produz, tipo, algo. Bacana. Então, o que significa essa outra palavrinha aqui? Ó? Produtividade. Quando tem rendimento? Leandro, quando tem rendimento. Bacana. E o que seria produção para você? A produção, tipo, quando você está fazendo algo. Tipo assim, você faz um tapete, isso é Tudo uma bem, Alice. produção.
Desculpa, Leandro, eu estava respondendo a Alice aqui. Você pode Tipo, repetir? tipo assim, tu fez um tapete, isso é uma produção sua. Tá, e Tipo a isso. produtividade nesse exemplo seria o quê? Ah, o tapete ficou bom, né? E teve uma boa produtividade. Isso não seria qualidade? É, seria. Deixa eu te fazer uma provocação e toda a sala. Uma pessoa pode ser produtiva e isso não quer dizer necessariamente que tenha qualidade no trabalho dela? Ponto de interrogação. Uai, Sim. depende do que foi pedido, né? Se ela produz bastante do que foi pedido, mas de uma qualidade normal, digamos padrão, tecnicamente sim. Professor, eu penso assim, tipo assim, vamos supor, dentro da sala, a pessoa pode ser produtiva, tipo assim, ela pode produzir várias coisas, fazer várias coisas, só que não pode ser, não precisa ser uma qualidade boa, entendeu? Entendi. O pessoal está respondendo aqui. O Pedro diz que produção seria criação de algo, produtividade é quando produz. Pedro, é quando ou quanto? Só para eu ficar claro. Quando? Ah, ok. Então, para o Pedro, é o seguinte: produção seria a criação de algo. Concordo. Vocês já falaram isso, eu só estava provocando. Então, produção está corretíssimo. Todo mundo que falou está certinho. Agora vamos para a palavra-chave, produtividade. É quando produz algo. Ok. Vamos pegar essa definição que o Pedro disse. A expressão quando nos lembra uma outra variável. Qual variável é essa? Por favor, acertem. Professor, não entendi. Produtividade para o Pedro é quando produz constantemente. Se a gente for analisar essa frase, essa definição, há uma variável que está aí sutilmente. Qual variável é essa? É uma palavrinha de 5 letras. Variável de tempo? Perfeito, Gabriela. Perfeito. Olha só para mim aqui, prestem bastante atenção nisso, que nunca mais vocês vão esquecer isso. Na relação entre produção e produtividade, a gente precisa inserir uma nova variável, que é a variável do tempo. A Beatriz disse assim: para mim, produtividade não é a quantidade de coisas que a pessoa faz no seu dia, porque isso só vai te deixar cansado. Para mim, produtividade é quando você faz o necessário, o que realmente precisa ser feito e fazer bem. Ok, Beatriz, esse é um conceito de produtividade. E eu concordo com esse conceito. Só que esse conceito é um conceito de produtividade humano, que respeita o que é o ser humano. Agora, para o mercado, ele faz pressão para que você produza e extraia de você o máximo de produtividade, independente se você vai cansar ou não. Não sei se vocês concordam com isso. Porque o mercado paga um valor X por uma hora trabalhada e ele quer que você tenha uma alta produtividade, independente se você vai estar se sentindo bem ou não. Concordo com isso, Beatriz? Não é concordar de achar que deve ser assim, mas concordar de que o mercado pensa assim. Ok. E eu entendi que você diz sim, concordo, mas o sim, concordo não é de que esse deveria ser o ideal, mas sim que o mercado acaba dizendo que tem que ser assim. Está fazendo sentido essa reflexão para vocês? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Para o Francisco, vocês já devem ter percebido isso, é fundamental a gente entender primeiro os conceitos, porque depois que os conceitos ficam claros, a gente começa a entender a realidade. Então vamos lá, só fazer uma revisão aqui rápido. O que é produtividade? É a capacidade, é a habilidade, é a competência de fazer algo em menos tempo. Então há uma relação inversa
entre tempo e produtividade. O resultado da relação entre produtividade e tempo é igual produção. Então, a gente tem qual relação? Quanto maior a produtividade, menor o tempo de produção. Consequentemente, maior a produção final. Eu acho que isso fica claro. E todo mundo sabia disso, eu tenho certeza. Só estava com dificuldade para definir. Vou jogar uma pergunta mais filosófica, mas que é importante. O que significa essa expressão que eu vou escrever aí? Lendo ela, salário. O que significa salário? É a remuneração do trabalho, que no caso é a produção. Ótimo. Gostei dessa definição. Quem é que define qual é o valor de um salário? Concordo com você, Luiz. Algo que você recebe em troca do trabalho. Quem é que define o valor de um salário? Depende muito do cargo que você exerce, mas na maioria das vezes é o salário mínimo, que aí é o governo, ou então, em alguns casos, o patrão. A Ana Clara Mendonça, Gabriela e todos, disse os superiores. Quando ela fala os superiores, eu estou entendendo os patrões, os donos das empresas. Ah, ok, concordo com você. E a Gabriela disse o seguinte, depende do produto que você produz e da qualidade. Concordo, mas talvez essa ideia sua, Pedro, seja de um autônomo, seja de um empreendedor que dita o próprio salário e o próprio valor. A Ana Clara já acrescentou, porém tem um piso salarial e o teto salarial. No Brasil, aliás, eu vou fazer uma provocação para você, Ana Clara, e para todo mundo. Concordo com a Ana Clara quando ela diz piso salarial. Professor, o que é piso salarial? É o mínimo necessário. No Brasil, nós temos apenas, isso aqui é uma provocação para vocês. Se vocês não concordarem, podem criticar, mas é uma provocação. No Brasil, na minha opinião, não existe piso. O piso só fica na teoria, porque o que a gente vê na realidade é pessoas ganhando menos de um salário. E o teto, para mim, ele é só na teoria, porque enquanto tem pessoas que ganham aí 2 mil, 3 mil ou menos, tem pessoas que ganham 300 mil, milhões. Então, para mim, é tudo teórico, porque na prática o que a gente vê é a exploração e a concentração e a desigualdade social. É uma provocação, vocês não são obrigados a concordar. Por quê? O salário hoje, o mínimo, então o nome dele já está aí, porque ele é a base que se calcula, um trabalhador com carteira assinada, ou seja, eu vou voltar lá em alguns conceitos. Essa aula é muito massa. Não estou criando ela está na apostila, mas como eles não explicam direitinho, para vocês não ficarem críticos, eu tenho que ir acrescentando. Há um conceito chamado CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. O principal conquista dos trabalhadores, das trabalhadoras, ao conquistar a CLT, é uma expressão chamada carteira de trabalho, como vocês já conhecem. Eu já fiz até uma brincadeirinha e vou repetir. Para mim, daqui a alguns anos, quando um pai ou uma mãe levar uma criança no museu, vai instalar uma carteira de trabalho, a criancinha vai olhar e vai falar, pai, o que era isso? Os olhos daquele pai ou daquela mãe vai encher de lágrimas, ele vai ficar emocionado e vai dizer assim, ah, meu filho, isso era um tempo que não volta mais. Era um tempo em que havia segurança no trabalho. Para mim, o futuro nos guarda o fim da carteira de trabalho e o fim dos concursos públicos. Anotem isso, que talvez eu não vou ver isso, mas talvez vocês vão ver ou os filhos de vocês. Bom, voltando. Nós temos a CLT, que diz quanto deve ser a base do piso, ou seja, o mínimo. Mas se a gente pegar muitos trabalhos aí, sem conhecimento do Ministério do Trabalho, os caras pagam um salário menor.
Agora vamos voltar no núcleo da questão. Eu perguntei para vocês quem define o valor de um salário. Antes de fazer uma discussão sobre isso, eu preciso acrescentar outro, porque a aula está ficando muito massa. Qual a diferença? Aliás, deixa eu fazer a pergunta diferente. Professor, se decide. Porque eu fico empolgado. Eu fiz a seguinte pergunta. Quem é que define o valor de um salário? A pergunta é, se fala valor ou se fala preço de um salário? O Davi disse conhecimento. Depende de qual tipo de capitalismo, Davi. E eu vou explicar isso daqui a pouco. A Ana Clara falou preço de um salário. É preço ou valor de um salário? Aí, para você que está pensando nessas questões e nunca pensou, eu pergunto, qual a diferença do preço e valor? O que é preço? O que é valor? Professor, Pois não, Mariane. eu acho que o preço é o preço que a gente põe, vamos supor, no arroz, vamos supor, tá R$ 15, 17, 18, até R$ 20. Eu acho que o valor é o quanto ele deveria custar, qual que é o valor dele. Entendi. A Beatriz está dizendo, o valor seria o que de fato é. E aí você concorda, Beatriz, com a Mariane, que foi o que ela falou. E o preço é o que eles querem impor. Se a gente tirar o ponto de interrogação na sua participação, você acaba de definir o que é valor e o que é preço. E a Mariane concorda com você. Eu acho que todo mundo concorda. Só repetindo, para quem não ouviu ou leu aqui o que a Beatriz me mandou, preço é um, e aí eu não posso dizer valor. Preço é, olha, tanto que é difícil. Vou usar número. Preço é um número que se decide quantia. Obrigado, Beatriz. Preço é uma quantia que se define sobre uma determinada mercadoria ou produto. E valor seria a quantia original do custo. Agora, prestem bastante atenção nessa questão aqui. Sabiam que olha só, eu vou usar a expressão valor. Sabiam que o valor do salário não é calculado sobre o valor dos produtos, mas sim sobre o preço dos produtos? Pergunta, qual o problema nisso? Professor, não entendi. Eu vou repetir a pergunta. Sabiam que o salário ele é calculado sobre o preço das coisas e não sobre o valor das coisas? Qual o problema nisso? Professor, eu acho que assim, quando eles olham pelo preço da comida e tal, é porque eles pensam, tipo, na alimentação. Só que eles não pensam na sobrevivência da pessoa, tipo, dentro da casa dela, de quantas pessoas e tal. Acho que é isso, sabe? Ele pensa, tipo, na comida que vai alimentar, vamos dizer, alimentar 3 pessoas dentro de uma casa. E eles não vão pensar que, tipo, tem água, tem luz, que eles têm que pagar, sabe? Se você fosse trocar todas essas palavras que você usou por uma só palavra, como é que você resumiria, Carol? Ai, professor, não sei, não. Não consigo. Alguém chutaria alguma palavra? É a palavra X. Dou-lhe uma. Necessidade, sei lá. Perfeito, Mariane, perfeito. Cirúrgica. Obrigado. De nada. Carol, você usou a palavra sobrevivência, que é como se fosse um sinônimo para necessidade. E aí você está certa, mas a Mariane foi o X da questão. Professor, mas para mim significa a mesma coisa. Sim.
Só que é fundamental que vocês usem os conceitos certinhos, porque a pessoa que te ouve, ela sente um impacto maior quando você diz as coisas de forma como ela é. Vou dar um exemplo. Vocês chegam para comprar alguma coisa, sei lá, vocês querem um tênis. Sei lá, vou chutar uma marca aqui, um tênis da Adidas. Qualquer marca. Você olha para a vitrine de uma loja, vamos supor que você comprou numa loja física. Você foi em qualquer lugar de Goiânia ou se você mora em alguma cidadezinha próxima, foi lá, olhou para a vitrine, veio um vendedor ou uma vendedora, e você vai e olha e fala assim, eu queria aquele tênis. Como é que como é que o pedido pode ser? Olha, eu queria aquele produto. Como é que ele poderia ser feito de outra forma? Olha, eu queria aquela mercadoria. Aqui nós temos outra pergunta. Professor, você está fazendo pergunta e isso não faz sentido para mim. Isso é invenção sua. Não, não é. Há uma diferença entre o conceito de produto e mercadoria. Qual a diferença? Espero que vocês estejam pensando nesse silêncio. Não sei diferenciar de jeito nenhum. Que massa. Sinal de que a pergunta te incomodou e você ficou curioso. Muito, mas eu não sei responder, me dá uma raiva. Beatriz, foi uma boa participação, mas não tem a ver com quantidade nem volume. Sabe por que vocês estão com dificuldade para definir? Olha para mim, olha para o Francisco, para o professor de vocês. Porque, na verdade, há uma ideologia do consumismo que fez com que, desde o início da vida de vocês, vocês não tivessem nem pensado sobre isso ou nem visto as diferenças. Então, eu vou esclarecer para vocês. A mercadoria diz relação ao valor e produto ao preço. Por isso, quando se usa a expressão mercadoria, nós estamos mais próximo do valor. Tudo bem que ninguém vai vender a mercadoria no valor, porque há o lucro, há a taxa de lucro. Mas a mercadoria, sabe quem é o único indivíduo que sabe o real valor da mercadoria? Eu vou escrever para vocês. O trabalhador ou a trabalhadora. Porque somente esses é que sabem o quanto é sofrido produzir aquela determinada coisa. Então, é eles, é elas que sabem de fato qual é o valor, porque é o desgaste do trabalhador, sentido pela trabalhadora, que de fato diz. Mas ninguém vai vender uma coisa pelo seu real valor, porque precisa se embutir, precisa se acrescentar uma taxa de lucro, que são os custos. A reflexão está ficando profunda e a gente está entrando num lado que é a crítica do mundo do trabalho. A Ana Clara disse aqui para mim, eu acho legal ler para vocês. Professor, tem empresas que elas impõem um salário, concordo. Mas dependendo das qualificações da pessoa, o salário pode subir e muito. Concordo. Mas também tem alguns donos de empresas pequenas que contratam pessoas com um salário muito baixo, até do salário mínimo. Infelizmente, eu concordo. Aí, se as pessoas que estão procurando emprego estiver muito necessitado, ele aceita sem pensar. Infelizmente, eu tenho que concordar, porque é muito triste isso.
A gente chama isso surgiu lá na Revolução Industrial, de exército de reserva. Quando a procura é muito grande, naquela lei da oferta e da procura, os preços, quando a procura é muito grande, o preço do salário cai demais. Porque aí o cara pode dizer, e aí a necessidade, a questão da sobrevivência faz o cara se submeter. E isso é muito triste. Então vamos só repassar aqui para a gente finalmente começar a aula. Francisco, não começou a aula? Não, para mim não. Para mim, por enquanto, a gente está fazendo uma discussão conceitual. Professor, mas isso é aula. Não, a aula vai começar agora. Porque agora ela vai fazer sentido. Vamos lá. Nós já falamos, vou digitando todos os conceitos. Produção, produtividade, tempo. Fazendo uma brincadeira aqui, às vezes a pessoa tem a produtividade baixa. O que não quer dizer que a qualidade seja ruim. Pode ser que estamos falando de um artesão ou uma artesã. Para fazer algo com as mãos, ele demanda muito tempo. Então, ele produz poucas coisas em muito tempo. Sei lá, pegar um exemplo de uma escultura. Demora aí 6 meses para fazer uma única escultura. A produtividade desse cara é baixa. Mas pode ser que se a gente pegar esse artesão ou artesã e colocar em comparação a outro, o outro gasta 1 ano. Portanto, é muito relativo. Pode ser que esse tenha a produtividade alta, mas a produção é baixa, porque estamos falando de um tipo de produção específico, que é o artesanato, que é o próximo, é o tema inicial da aula agora. Agora eu chego nele. Depois eu fiz a pergunta para vocês, o que significa salário? Depois, preço. Depois, valor. Eu quero propor um desafio para vocês. Se vão fazer ou não, isso é uma questão de vocês. Mas quando vocês forem comprar alguma coisa, façam provocações. Não pergunte o preço, pergunte o valor. Não chame as coisas de produtos, porque produto é ideologia. Chame de mercadoria. Mesmo que seja uma única coisa. Pergunta assim, qual o valor dessa coisa? Moço, qual o valor daquela blusa ali? Qual o valor daquela camiseta? Se for um vendedor ou uma vendedora que de fato saque, principalmente se for o proprietário ou a proprietária, eles já vão te olhar com um olhar diferente, como se fosse assim, peraí, esse caboclo tá querendo a parada sem o lucro, ele entende as coisas. E agora, com as máquinas, muitas coisas têm alta produtividade, mas às vezes têm a qualidade baixa, pois não teve cuidado no processo. Concorda, Ana Clara? E isso já é a partir da Revolução Industrial e tal, como vocês sabem. E hoje em dia isso está, assim, brutal com a automação, a inteligência artificial, a robótica, a nanotecnologia. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso para vocês quando estava tendo as aulas presenciais. Nós vivemos hoje um tipo de capitalismo chamado capitalismo informacional. Lá em cima, no bate-papo, eu não sei quem foi que colocou, estou tentando lembrar. Colocou assim, conhecimento para definir o salário, para definir o valor da mão de obra. No atual tipo de capitalismo que a gente vive, vou até escrever o nome dele, se chama capitalismo informacional. Professor, tem tipos de capitalismo? Sim. O primeiro foi o capitalismo comercial. O segundo, professor, quando? Eu posso esclarecer. O capitalismo comercial no século XVI, XVII e na primeira metade do XVIII. O capitalismo industrial, então vou escrever aqui para ser justo. O primeiro capitalismo, capitalismo comercial. O segundo, século XVIII e XIX, capitalismo industrial. Século XIX, século XX, capitalismo financeiro.
E atualmente, capitalismo, como eu já disse para vocês, informacional. Olha tanto que é massa. No capitalismo comercial, o núcleo, o que mais tinha destaque, centralidade, era o comércio. O próprio nome já diz. No capitalismo industrial, as indústrias. No capitalismo financeiro, as finanças, os bancos, o rentismo. E no capitalismo informacional, as informações, o conhecimento. Olha para mim aqui e pensa nessa provocação, nesse desafio. Como é que o Brasil vai se tornar uma potência se não é investido na base da produção de conhecimento? E onde que é? Sistema educacional. Ensino básico e ensino superior. Se a gente pegar os 10 melhores, olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Se a gente pegar os 10 melhores alunos do Brasil no exame PISA, eles são o equivalente aos 10 piores alunos do Vietnã. Eu vou repetir isso aqui para vocês verem o nível que a gente está. Se a gente pegar o exame internacional PISA, que é uma prova que vocês já devem ter feito no 9º ano, provavelmente vão fazer no ensino médio, ela faz uma comparação de todos os estudantes no mundo todo. Os 10 melhores alunos do Brasil têm a nota equivalente aos 10 piores alunos do Vietnã, que está na Ásia. Isso mostra a qualidade, em média, da produção de conhecimento no Brasil. Se a gente pegar a qualidade do ensino público, do ensino privado, das universidades privadas e públicas, a gente não tem investimento em desenvolvimento de ciência e tecnologia. É baixíssimo orçamento. Vocês que estudam numa escola que é uma parceria em um convênio público-privado, que tem, por exemplo, aulas de robótica, pegar uma escolinha pública aí de periferia, falar de robótica para os moleques estão querendo um teto, estão querendo uma quadra coberta, estão querendo uma trave, porque a trave caiu, estão querendo giz, estão querendo merenda, estão querendo não ser assassinados porque o tráfico dominou a escola. E aí a gente está falando de robótica. Professor, mas eu não tenho culpa. Não, eu não estou jogando a culpa em ninguém, de forma alguma. Não é o indivíduo nem a família que tem culpa. O que eu estou fazendo, vocês pensarem, é como o Brasil vai chegar no desenvolvimento e qualidade da economia, por exemplo, estando anos-luz atrás de outros países no capitalismo informacional. É bem capaz de nós ainda estarmos no capitalismo comercial. Faz sentido isso? Eu acho que faz. Nós ainda estamos na etapa de valorização da natureza. Ou seja, se reparar todas as principais exportações, todas as principais exportações do Brasil, vamos reparar que elas têm ligação com a natureza. São matérias-primas, ferro, petróleo, soja, carne, laranja. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Professor, isso é ruim? Não, é ótimo. O problema é ser só matéria-prima. Cadê desenvolvimento de tecnologia? Cadê? É isso que dá valor. Porque se a gente pegar os salários, aí a gente chega no X da questão. O valor dos salários, e aí eu concordo com quem colocou lá em cima. Quando há conhecimento, alguém acabou de falar aqui, que quando há conhecimento, a definição do salário é para cima. Verdade. Enquanto a mão de obra não for qualificada, os salários continuarão baixos. Obrigado, Davi. Obrigado. Foi o Davi que falou. Enquanto a gente não qualificar a mão de obra, em geral, e isso passa pela educação. Passa pela educação. Agora a gente chega em outra questão massa e sofrida. A educação brasileira é paia, para usar uma gíria. Ela não entusiasma, ela não incentiva, ela não deixa a gente feliz em ir para a escola.
Então, o processo todo precisa ser reestruturado. O estudante precisa sentir prazer em estudar. O estudante vê a escola como uma tortura e uma obrigação, não como uma satisfação e um prazer. E isso eu incluo as minhas aulas. É o sistema todo. Bom, alguém quer... Principalmente agora. Concordo, Beatriz. Se a gente pegar, eu acabei de ler uma pesquisa recente. Nós temos no Brasil mais ou menos 70 milhões de pessoas sem acesso à internet ou com acesso, assim, fraquíssimo. Assim, usando internet de dados, ou em regiões que o sinal chega muito mal, ou não há equipamentos. Vocês devem ter visto uma série de campanhas aí de doação de notebooks, de computadores para as aulas, pessoas que vão para outro lugar para pegar o Wi-Fi de alguém e tal. Pode ter até alguém aqui. E eu não estou humilhando, nem constrangendo ninguém, viu? Longe de mim fazer isso. Alguém quer fazer algum comentário para a gente continuar? Ai, a Rafaela falou um negócio ali, e eu não sei se ela falou isso baseado numa brincadeirinha, mas por quê? O Luciano Huck não virou um país top porque o Luciano Huck não é presidente. E aí ela colocou 3 Ks, KKK. Estou sendo bem objetivo aqui. Lembrando que nos Estados Unidos os 3 Ks não são usados, viu? Porque o KKK lembra a Ku Klux Klan. Então, se mandar KKK para alguém é meio ofensivo. Mas é só uma brincadeira. Agora, voltando ao que a Rafaela falou. Ela falou brincando e ela falou assim, é brincadeira, meu Deus. Mas vocês sabiam que em 2018, nas eleições, se cogitou e ele mesmo estava com um plano de se lançar como presidente. E agora, para 2022, há analistas em políticas dizendo que a tendência é que venha uma aliança entre Sérgio Moro e Luciano Huck. Professor, de onde você tirou isso? Se você não sabe disso, o problema não é meu, é que você não está lendo, porque isso é fortíssimo. Se você olhar o caldeirão do Huck, nos últimos, 8 anos, ele mudou o enfoque para a questão social, para a questão empreendedora. E o Luciano Huck começou a mudar o perfil do programa dele. Então, ele começou a viajar pelo Brasil todo. E se você olhar, ele começou a usar as redes sociais para se manifestar politicamente. Ah, professor, eu não acho isso provável. Ué, se a gente pegar a história do Brasil, quantas vezes falaram que o Datena ia se lançar governador de São Paulo? Se você não sabe, em 89, o cara que tinha todas as fichas para ganhar as eleições de 90 era o Silvio Santos. Ocorreu uma questão na família dele e por uma decisão, ele adiou isso e quem ganhou foi o Collor, mas ele estava na frente do Collor. E temos a histórica aí de vários comediantes, vários apresentadores, vários ex-jogadores, então isso não é incomum. Se a gente pegar o melhor governador da história do estado da Califórnia nos Estados Unidos, é um ator chamado Arnold Schwarzenegger, fez filmes aí de matar todo mundo, e quando foi governador foi extremamente progressista. Aprovou leis extremamente liberais e progressistas. Professor, não sabia desse trem. Pois é, velho. Então, a Rafaela fez uma brincadeira, mas quem sabe se ela não tá com uma bola de cristal ali. Ai, ai. Bom, a aula é massa, o tema é massa, e se você olhar o tópico na página 8, ele está falando as bases do trabalho. Quais são as bases? Produção, produtividade, tempo. Professor, eu li aqui um pouquinho e não fala isso. É claro que não fala. Olha para mim que a aula vai terminar em alto nível. O que a gente acabou de falar do nível da qualidade da educação brasileira? Então, se você pega o material didático, é óbvio que ele não quer fazer você entender a realidade como ela de fato é. Então, ele está explicando
ele não fala esses conceitos, salário até fala, mas não fala preço, não fala valor, não fala produto, não fala mercadoria, não fala discussão. Porque uma vez que os estudantes sabem disso, eles se tornam daqui a pouco trabalhadores e trabalhadoras conscientes. Isso significa luta por direitos. E isso é radical. E isso é perigoso, porque isso significa solidariedade. Isso significa união. Isso significa querer uma sociedade que seja mais igualitária, mais justa. Então, o próprio sistema educacional, em vez de propor uma sociedade diferente, ele acaba reforçando e mantendo a sociedade como ela é. Professor, onde é que você aprendeu isso? Com dois caras. Um cara chamado Maurício Trachtenberg. Não conversei com esse cara, infelizmente, mas com os livros dele. Esse cara morreu em 94 com câncer no cérebro. Para mim, é um dos maiores intelectuais do Brasil. E qual é o nome do outro? Ai, agora eu esqueci. Que droga. Tava com o nome do cara. Eu sei que ele escreveu um livro chamado A Pedagogia do Caracol. Olha o nome do livro, não desse Maurício Trachtenberg, tá? Desse cara que eu estou tentando lembrar. A Pedagogia do Caracol, ele usa o caracol como uma metáfora para a educação brasileira. Se você pegar um caracol, o caracol, quando precisa se refugiar, ele entra, ou seja, ele se diminui, ele fica interno ou ele fica externo? A resposta é simples. Ele entra, ele se fecha. A pedagogia no Brasil é uma pedagogia que fecha os estudantes e que não dá abertura e liberdade, que é a educação que muda a sociedade. A pedagogia do Caracol é uma grande reflexão sobre como a escola fecha os estudantes dentro de si mesmo e num mundo que não entra em contato com o mundo exterior, com a globalização e tal. Já comecei a viajar aqui, esquece isso que eu estou dizendo, o professor de vocês é meio doido, tal. Galera, obrigado pela aula, se alguém tiver alguma dúvida, foi uma aula massa demais. O nome do autor, Rafaela? Não é isso. Jean... Gente, é isso. Alguma dúvida? Gostaram da aula? Curtiram? Valeu? Massa, viu? Não, sem dúvida não, professor. Obrigado. A aula foi boa. Massa. Gente, um ótimo dia para vocês. Espero vocês quarta que vem, viu? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Boa semana, Ana Luísa. Tudo de bom para você. Tchau, Rafaela. Bom dia. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Tchau, Luiz.